A Constituição Federal atribuiu à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios a competência comum para proteger o meio ambiente, como promover o combate à poluição, preservar as florestas, a fauna e a flora. Para decidir sobre questões ligadas ao meio ambiente de forma rápida e eficaz, foram criadas varas federais especializadas, presentes em todas as regiões do país. Veja na reportagem em que situações a função de processar e julgar crimes ambientais cabe à Justiça Federal. Na rede de proteção ao meio ambiente está a Justiça Federal, atuante em uma área de grande extensão territorial cheia de particularidades. O Brasil é um país de dimensões continentais. Todos os lugares têm um ou outro tipo de crime ambiental, até porque temos crimes contra a fauna, contra a flora, contra o ordenamento territorial urbano, meio ambiente artificial. Então sempre é possível a prática de crimes ambientais, mas em cada lugar há um tipo diferente de crime, né? Esse é um assunto que ele domina, afinal, já foi juiz de vara agrária e hoje atua em vara ambiental. Já esteve na Paraíba, passou um tempo em Mato Grosso e agora acumula longa jornada no Pará. Sabe bem que a prática criminosa às espécies e aos recursos naturais é cruel e se apropria das riquezas de cada lugar. A gente vê que cada estado, cada cidade tem uma realidade própria e com isso a prática de infrações penais também tem uma realidade em cada lugar. Então tem lugar que tem mais pesca proibida, mais crimes de desmatamento, mais crime de invasão de áreas públicas federais, mais crime de poluição, aí há uma variação conforme cada localidade. A Constituição Federal em vigor não deixa dúvidas. Cuidar do meio ambiente é um dever de todos os poderes, cada um com suas atribuições. A responsabilidade para proteger o meio ambiente ela é comum de todos, né? Mas de forma princípio a gente pode dizer que são dos órgãos integrantes do CISNAMA, que estão definidos lá na Política Nacional do Meio Ambiente. Então a gente vai desde dos órgãos federais, CMBio, IBAMA, aos órgãos estaduais, as secretarias estaduais de meio ambiente, órgãos municipais, a gente tem o CONAMA, a Secretaria da Presidência relacionada à matéria ambiental. A Justiça Federal não pode, por si só, analisar os possíveis casos de crime. Ela age a partir de uma denúncia, normalmente oferecida pelo Ministério Público Federal, instituição que compõe a rede de proteção do meio ambiente. O trabalho do MPF pode ter tido como origem um auto de infração de órgãos diretamente ligados à fiscalização e à preservação. A Constituição Federal ela prevê que as atividades condutas lesivas ao meio ambiente, ela enseja a responsabilização em 3 esferas: a esfera administrativa, a esfera penal e a responsabilização pela reparação do dano, que seria a apuração civil do ilícito. Mas é preciso deixar claro, isso não significa que todo auto de infração vai virar um processo a ser julgado pela Justiça Federal. É preciso que o fato inclua aspectos relacionados à própria competência da Justiça Federal, como está na Constituição. Exemplos: um ato criminoso praticado no mar e em terreno da Marinha, em rios interestaduais que banham vários estados, desde que o fato reflita na região, ou a extração ilegal de recursos minerais que são de propriedade da União. Justiça Federal é quem cuida. E se falarmos de um crime em área de assentamento do INCRA, competência da Justiça Estadual ou da Federal? Neste caso, não se trata de bem, interesse ou direito da União. Logo, é tarefa da Justiça Estadual analisar e julgar, assim como as áreas classificadas como patrimônio nacional, entre elas Floresta Amazônica, Mata Atlântica, Serra do Mar, Pantanal Mato-Grossense, não são bens da União, por isso, ficam sob a responsabilidade da Justiça Estadual. Crimes contra a fauna. Animais são vítimas da inconsequência, da ganância, do poder desenfreado. Crime contra a fauna em geral tem como destino a Justiça Federal, mas há uma particularidade.
competência da Justiça Federal para julgar crimes ambientais, ela se subjuga ao artigo 109 da Constituição. E aí nós temos interesse direto, específico e imediato da União, se for um delito previsto em convenção, um tráfico de animais que tenha transnacionalidade, por exemplo, de uma espécime exótica ameaçada de extinção, como já decidiu o Supremo Tribunal Federal. Basicamente, a pedra de toque é ter ali uma das hipóteses do artigo 109, inciso 4 da Constituição. Exportação ilegal de animais silvestres. Um caso desta natureza poderia ser julgado pela Justiça Federal? Essa dúvida, que começou a ser discutida na Justiça Estadual, chegou ao Supremo Tribunal Federal. A intenção era que os ministros colocassem um ponto final nesta incógnita. E colocaram. O relator do processo, o ministro Luiz Fux, lembrou que nem todo crime ambiental é de responsabilidade da Justiça Federal julgar, mas destacou que, neste caso, há um detalhe. O fato inclui os pressupostos previstos no artigo 109 da Constituição Federal, aquele que enumera a competência da Justiça Federal. Um caso cuida-se de envio clandestino de animais silvestres ao exterior, a implicar interesse direto da União no controle de entrada e saída de animais do território nacional, bem como na observância dos compromissos do Estado brasileiro perante a comunidade internacional para a garantia conjunta de concretização do que estabelecido nos acordos internacionais de proteção do direito fundamental à segurança ambiental. Por esses fundamentos, eu estou, dando provimento ao recurso extraordinário para fixar a competência da Justiça Federal. E 2, fixo a seguinte tese, submetida aos especialistas em tese. Compete à Justiça Federal processar e julgar o crime ambiental de caráter transnacional que envolva animais silvestres ameaçados de extinção e espécimes exóticas ou protegidas por tratados e convenções internacionais. Então, eu dou provimento e fixo essa tese. Para ser mais específico, o ministro frisou que nesta situação está o aspecto da transnacionalidade. Afinal, os animais eram levados de forma ilegal para outro país. Um interesse direto da União no controle de entrada e saída das espécimes do território nacional. Todos seguiram o voto do ministro Luiz Fux, aceitaram o recurso e fizeram ainda mais. Reconheceram a repercussão geral com o seguinte entendimento: compete à Justiça Federal processar e julgar crime ambiental de caráter transnacional que envolva animais silvestres, ameaçados de extinção, e espécimes exóticas ou protegidas por compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. Por unanimidade, foi dado provimento ao recurso nos termos dos votos proferidos e também por unanimidade fixada a tese nos termos do voto do relator.